dele em memória de mim. Isto é o meu corpo dado por vós, faze isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, bebei dele em memória de mim. 8h47 e o programa Ventul já a partir das 9h, trazendo para você o quadro Tema Central com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. E você que já está acompanhando o programa, fique muito bem à vontade, né? Você pode estar aí enviando a sua pergunta ou também deixando postado aí no Facebook o seu comentário a respeito do assunto, né? Fique muito bem à vontade, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Por vós, faze isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, bebei dele em memória de mim. Isto é o meu corpo que é dado por vós, faze isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, bebei dele em memória de mim. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. É número 1 na internet e no seu rádio. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos. Exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos meus temores. Contemplai-o e sereis
iluminados. Contemplai-o e sereis iluminados. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos meus temores. Contemplai-o e sereis. 8h53, né? E o programa já entrando ao vivo com mais uma edição especial nesta manhã de segunda-feira. E você que já está acompanhando aí no Facebook, grande abraço para você, né? Fique muito bem à vontade. Geise Martinelli, Clóvis Vera Bastos, Isabel Petri, Luiz Gales, Silvana Ferreira, Gabriel Perini. E na sequência muitas pessoas vão entrando. Quero fazer esse convite para você que já está aí acompanhando no Facebook, né? Pega esse link aí e envie para todos os teus contatos. Muitas pessoas vão agradecer aí esse teu convite, com certeza, né? Hoje, tema central, com a participação do ministro da palavra, Sérgio Roberto Alves. Eu sou o Senhor.
Eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Cristo Jesus. De Israel, te abandonada e odiada que eras, eu te constituirei em glória eterna, regozijo de geração em geração beberás o leite das nações, te alimentarás das riquezas dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, teu Redentor, o Cristo Jesus. Salvador, o teu Redentor, o Cristo Jesus. Transforma-me, Senhor, conforme tua vontade. Decidi por ti, quero te adorar. Quebranta meu coração. A minha rádio preferida. Rádio Menorá. A rádio que se liga em você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. 24 horas no ar. Começa agora o programa Vento do Sul.
Bom dia para você, são 9 horas e 1 minuto e o programa Abençoa aí com cara nova, né? Estamos aí trazendo para você durante essa semana e fique ligado na programação, muitos quadros novos aí para nossa edificação. Bom dia para você que está acompanhando aí pelo Facebook do programa Vento Sul. Grande abraço aí, Paulo Silva, Kênia Freitas, Fábio Torkinski, Paulo Silva, Rita de Cássia também acompanhando o programa, Marici Silva, Joel Mateus, Marta Nunes de Lima e também aqui acompanhando o programa Vento Sul, Marta Almeida, Antônia Regina Pereira, muitas pessoas aí, olha só, grande parte das pessoas aí já que acostuma acompanhar a Rádio TV Minorá, Marise Santos, Natalina Liane Brigo, Marlie Scherer, Jaque Gomes, também acompanhando, Gabriel Perini, Ângela Lucas, Silvana Ferreira, Geise Martinelli, Luiz Ingales, Isabel Petri, Clóvis, Vera Bastos e na sequência muitas pessoas vão entrando aí, Fernando, Paula também acompanhando, né? Comigo aqui, a Neuza. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês que já estão aí nessa companhia maravilhosa aqui do programa, né? Que tem essa intenção de toda segunda-feira trazer um tema central aí para nós, para a gente estar revisando o nosso coração e nos colocando diante do Senhor aí, em todas as coisas. E comigo aqui também é a Júlia. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, né? É uma alegria que nós começamos aqui mais uma semana, com a graça de Deus, e a gente conta aí, né, com a participação, que a gente realmente siga todas as campanhas e que a gente venha se permitir ser muito edificado pelo Senhor, em nome de Jesus. A Júlia está numa câmera do meio aqui, né? Você está vendo o nosso layout aí, nós estamos aí fazendo muitos ajustes para melhor trazer você um áudio, um vídeo de qualidade, né? Muitas pessoas também acompanhando pelo aplicativo Pão de Judá, né? Que legal aí, muito obrigado pela sua companhia, você que tem acompanhado aí todas as rádios durante a semana de segunda-feira, já desde cedo, né? Às 7 horas da manhã, Metamorfose Espiritual, agora sobre nova diretoria, né? Gabriel Perini e Marlia Scherer, exatamente, né? Então já você vai estar acompanhando aí desde cedo da manhã, às 7 horas até aí o final do dia aí, parece que às 23 horas tem aí a última programação, e todas elas aí com um cunho de trazer para você uma oportunidade de libertação, né? E falando de libertação, não podemos deixar de comentar, né, Neuza, sobre esse livro aí, né? Mostra aí para os nossos ouvintes, né, os nossos viewers que estão acompanhando aí pelo Facebook, a dica da semana aí, mostrando, né, uma mão aí sendo liberta pela luz intensa do Espírito Santo, né, Neuza? Fala um pouquinho sobre esse livro aí. Olha, gente, esse livro aqui é bem profundo, né? São 20 ministrações baseadas na semi-escola que tivemos lá em Cachoeira. E na década de 90 ainda, né? Tivemos bastante riqueza em cima desse livro, porque ele trouxe, entre outros assuntos, né? Como lidar com a nossa alma nos vários estágios de libertação que a gente passa, né? Como detectar o poder latente da nossa alma, porque ela tem uma vida própria, ela tem vontade própria. A gente pode ver pela luta do Espírito que ele tem, né, para nos convencer das coisas espirituais, dos perigos espirituais que a gente é submetido todos os dias, né? E essa vida da alma, me parece aqui que foi reservado, né, três capítulos aqui, ó, somente para falar sobre o poder latente da alma, e ali já segue até o final do livro comentando os grandes perigos aqui do que é o poder latente da alma e como ele pode atrapalhar e como a gente pode brecar ele, né? São vários os elementos da libertação, responsabilidade da igreja, né, diante de Deus, como se revestir das armaduras de Deus, né? Não creiais em todo espírito. Olha, são assuntos assim que estão bem em voga hoje, que a gente precisa realmente revisar o nosso coração, ler o livro com oração, né? Tudo que a gente lê, a gente deve orar em cima. Tivemos aí uma dica da semana passada sobre oração. Então a gente precisa realmente ler esse livro, gente, escutar o CD, tem o material digital também, a editora possui tudo isso daí. E a gente precisa realmente desfrutar, ler, entender e orar em cima, porque Deus pode nos livrar de grandes males, de grandes perigos, né? E que a gente está submetido todos os dias a isso. Verdade. Você que está acompanhando aí, já quero desejar um bom dia, um grande abraço. E o pessoal da FM, a 102,7, Rádio Interativa
essa antena lá em Pinhal, né? Mas pega uma região muito vasta, né? Vai até a beira de Campinas. São praticamente 38 municípios que de segunda a sexta-feira estão acompanhando, né, a Mesa do Senhor através do programa Vento Sul. E você que já é desta audiência doméstica, né, eu queria fazer um rogo aqui, um pedido para você, que você pudesse interagir aí no programa, que com isso estará nos ajudando aí a trazer para essa nova audiência da FM, né, um entendimento mais profundo sobre o cunho do programa Vento Sul, que é oportunizar a todos acessar a Mesa do Senhor, a qual você já tem bastante intimidade, né? Já é desta audiência doméstica. Então, entra no Facebook, deixe postado lá o seu comentário, o seu testemunho, a sua experiência sobre a Mesa do Senhor, né? Com certeza, esse prato aí que foi trazido para nós, né, na dica da semana, que é este livro Libertação. Com certeza, muitas pessoas agora estão sintonizando nessa frequência, na 102,7 FM Rádio Interativa. Quero dizer para você que está chegando agora nessa frequência, um bom dia para você. Fique muito bem à vontade. Você está participando do programa Vento Sul. O programa Vento Sul, né, vem lá do Rio Grande do Sul, soprando o vento aí das oportunidades. Talvez você está passando por um problema de saúde, né? Estamos em uma pandemia, né, Neuza? Exatamente. Muitos casos têm sido gerador de sofrimento. Hoje é a questão dessa doença, né, Neuza? Essa doença tem realmente, assim, sido avassaladora, né? Ela tem modificado, assim, índices, e todos os dias a gente não pode ficar imune, né, a essas notícias, porque isso abalou a humanidade inteira, abalou todo o planeta, aonde esse vírus chegou, essa doença tecnológica, né, como disse o ministro na noite de ontem. É algo assim que modificou realmente, né, os percentuais, e a gente precisa estar preparado, né, para viver esses momentos, porque ela chega bem próximo de nós, ela se aproxima de nós e a gente precisa manter essa imunidade, né, espiritual muito grande para não ser abalado, para não ser confundido por esses movimentos aí. Legal, então fique muito bem à vontade e deixa postado aí no Facebook seu comentário, sua experiência, inclusive com esse material aí, né? Mas, gente, vamos estar ouvindo um cântico aí. Deus planejou a sua vida, Deus planejou a sua agenda para o dia de hoje, né? Talvez você está já tudo planejado, né? Vou ir trabalhar, vou me envolver com determinadas coisas, vou comprar, vou empreender, mas entenda, Deus tem o controle da nossa vida, né? Por que não deixar Ele, nesse dia de hoje, realmente fazer a nossa agenda? Com certeza, muitas coisas interessantes, importantes para a nossa restauração e libertação vai acontecer. Então, até lá você vai escutando aí, né? Deus planejou, na voz de Marlon Volks, e já nós entramos aí ao vivo com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Tudo será como Deus planejou. Nada será como tu imaginou, pois assim aprove ao Pai, que já designou os propósitos pra ti. Pra que lutar? Pra que sonhar ilusões? Te entrega pra Deus, Ele te ama e a sua unção te levará para a glória de Deus. Não abandone a palavra do teu Criador. Ele tem o melhor pra ti. Deixa Jesus te guiar, deixa levar teu coração para os céus.
Deixa o Senhor te mostrar o que tem pra ti, nada mais faltará, nada mais faltará. Como Deus planejou. Exaltar-te-ei, ó Deus meu. 9h13, mandando um abraço aí pro pessoal do Rio de Janeiro aí, né? Irmã Lorena e o Flávio Manarelli, sua família e toda aquela turma ali, né? Que diariamente acompanham todas as programações aí. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. E você fica agora com Insondável ao Senhor, né? Na voz de Enajara Vargas. E louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável.
9h19 e nós já estamos aqui ao vivo, né, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que hoje vai estar nos aprofundando, né, junto com as suas perguntas a respeito da dica da semana, que é o livro Libertação. Bom dia, ministro, tudo bem? Está muito baixo o teu microfone, Márcio, mas um bom dia a toda a família Melo, os nossos ouvintes aí do programa Vento Sul. Que Deus abençoe ricamente aí todos o nosso programa hoje, que seja muito profundo para edificar os irmãos aí, que falamos somente aquilo que vem do Espírito realmente, né? O volume estava bom aí, mas agora baixou um pouco. Tá. Consegue me ouvir agora? Eu estou conseguindo ouvir bem. Melhorou. Tá bom. Ministro, bom dia aí, né? Nós temos aí agora às 9h25, nós temos os nossos breaks comerciais, né? Mas ainda temos 5 minutos aí para fazer uma introdução aí do quadro de hoje. E é impossível nós não falarmos aí a respeito de um assunto assim que eu entendo como muito importante para a nossa restauração, né, edificação espiritual, nesse momento de pandemia, onde Deus está aí oportunizando ao povo de Deus exercer a fidelidade. A questão do investimento. Ontem, culto mundial, falando sobre Mateus 6,33, e muitas vezes as pessoas, bem lembrado pelo ministro ontem, né, fala do investimento, a gente já bota a mão na carteira e fecha bolso, né, e pensa que investimento é somente a questão de dízimos e ofertas, e se esquece de todo um preâmbulo, de todo um contexto, né, que configura também investimento. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho nessa introdução, antes dos nossos breaks, ministro. Pois é. Investimento sempre... A gente inclui recursos financeiros, esforços humanos, liberação do espírito, é uma conjugação de muitos elementos que configuram um investimento. E a gente não pode pensar que os investimentos se restringem apenas aos financeiros, a moeda, né, as ofertas, os dízimos e os investimentos nas compras dos produtos de Deus. Não, os investimentos é uma conjugação dinâmica de vários elementos que redunda, assim, numa liberação da minha alma para liberar o Espírito Santo e dirigir a minha vida a estar realizando os serviços e a obra de acordo com a vontade do Espírito. Sempre que o Espírito toma uma alma e dirige aquela alma, aquele irmão vai investir no reino, porque só o Espírito Santo sabe onde investir, onde tocar, onde colocar, onde fazer as coisas no reino para ele crescer e se estabelecer. Se o Espírito Santo não nos dirige, nós vamos ficar meio perdidos aqui, né? Tem coisas que já são totalmente consolidadas, como a oferta, o dízimo, a contribuição. Isso aí tudo, com certeza, redunda na edificação do reino. Hein? Verdade, realmente esse assunto, sim, é um assunto que nós devemos aí... Agora está saturando um pouquinho aí, teu microfone. Tá. Nós devemos aí trabalhar bastante a respeito desse assunto, né, ministro? Para que a gente possa realmente, independente da situação que nós estamos enfrentando, que venhamos verdadeiramente aí ser fiel, independente da circunstância. Mas, ministro, vamos aí seguir o intervalo comercial e já na sequência aí a gente acompanha aí com juntamente. Certeza. Aguardamos. Dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Jesus vem, Maranata, Maranata.
Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035-99878-0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia e é consolidada no mercado, e oferece para a sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035-99864-5084 ou 3441-6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035-9956-5614 em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035-3441-5700 ou 98829-6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035-9926-0316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035-99944-8128 035-99944-8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. No Posto Antonieta você paga com AMI, pontua no Premia e ganha 10%
do seu dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai no posto Antonieta. Esquece a carteira com a AME Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Posto Antonieta, Petrobras e AME, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Isso mesmo, agora no Posto Antonieta, pagando com AME Digital, você recebe de volta 10% do valor pago em cashback. Uma parceria Antonieta, BR Distribuidora e AME Digital. Posto Antonieta, atendimento personalizado, qualidade Petrobras e preços ainda mais competitivos. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro, fone 3651-2754. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul? Seja um você também. Nove horas e 30 minutos, você acompanhou aí nossos breaks comerciais, né? E mais uma vez voltamos aí retomando o assunto, falando sobre a questão da libertação. Vou já pedir passar aqui para a Júlia para fazer a primeira pergunta. Júlia, fica à vontade. Amém, ministro. Então, para a gente começar, eu queria que o irmão falasse sobre quais são as fases da libertação. Olha, a libertação começa quando o Senhor recria nosso espírito através da chegada e habitação do Espírito Santo de Deus. Ali começa a nossa libertação, a fase 1, que é a regeneração espiritual. Então houve uma libertação do meu espírito a partir daquele ponto ali, né? E agora o que estamos precisando e necessitando dali para frente é fazer com que a alma também seja liberta, que é a fase da intensificação de Cristo, né? Então, para intensificar Cristo dentro de uma alma, esse que está no Espírito tem que ir migrando, expandindo. Não é que ele vai sair do Espírito, ele tem que expandir do Espírito para dentro da nossa alma. Isso é um processo que vai com jejum, com oração, consagração, todos aqueles itens de busca de conhecimento. Como Jesus disse, né, não tem como você ficar liberto sem conhecer a verdade. Porque se tu conhecer a verdade tem poder para libertar a tua alma da escravidão da carne. Então, esse processo de santificação da alma, de libertação da alma, ele leva muito tempo, toda a tua vida na igreja, né? E aí, quando termina esse processo, quando consolida a libertação da alma, vem a glorificação. Né? Então, como a libertação da alma é processual, é por etapas, às vezes as pessoas que estão na igreja estão libertando, estão crescendo em vida e libertando sua alma, de repente elas param. Param porque entram num processo de desatenção, começam a relaxar a consagração e daqui a pouco começa a se fascinar com o mundo e aí paralisa o processo de libertação da alma. E aí até regressa para os antigos rudimentos velhos. Tem outro, a pessoa não sai da igreja, não se distrai com o mundo, mas entra num processo religioso. Porque se deu de cara com a cruz e a cruz ficou muito dolorosa para ela e intransponível no pensamento dela. Ela acha que não vai vencer. Então aí o que ela procura? Ela procura conviver com os irmãos e a igreja, com Cristo, sem sentir a dor dos cravos, que é o negar-se, né? Então ela fica na igreja fazendo um trabalho racional para Deus e o Espírito não está fazendo através dela aquele trabalho. Ela cuida de grupo, ela canta, ela ora, ela prega, ela testemunha, faz tudo. Só que aquilo não é o Espírito que está fazendo, porque ela está
escrava de um espírito de religião. Amém. O ministro falando sobre João 8,32, né? Ontem eu estava assistindo uma escola de apóstolos que falava justamente sobre isso. Sobre que Deus quer e escolhe homens que também tenham conhecimento, mas que sejam libertos através desse conhecimento. E aí me veio uma pergunta, irmão, por que que muitas pessoas, elas conhecem, mas esse conhecimento não gera a libertação, elas ainda não experienciam a libertação? Porque o conhecimento, se não é obedecido e praticado, ele se torna nulo para a pessoa. Se torna completamente nulo. Não tem um efeito nenhum positivo de melhoramento da alma daquela pessoa e da expressão daquela pessoa. E é o que acontece na igreja. As pessoas conhecem a verdade, mas a verdade não operou para libertá-la, porque não praticou ela. Para praticar, primeiro tem que se negar, para depois praticar. Então é aí que está o problema. Tranca aí. Amém. Tá certo, Juliana. Rosinha? Amém. Existe alguma diferença entre estar liberto e ser livre, ministro? Tem. O que é livre no Senhor? Que é João 8,36, né? Primeiro ele fala, sendo liberto, a consequência é ser livre. O que é liberdade, uma pessoa na igreja ser livre no reino de Deus? É quando ela depende totalmente do governo do Espírito. Aí ela pode dizer, eu sou livre mesmo. Né? A liberdade, o conceito de liberdade do crente, ele é natural. Sim. Porque ele acha que a liberdade é o que ele faz o que quer, anda como quer, né? Diz o que quer, mora onde quer, vai onde quer, todas essas coisas. Então ele acha que aquilo é a liberdade dele. Não, aquilo é o que coloca ele no buraco para toda a vida. Aquilo não é liberdade. Porque aquilo é autoconfiança, é vida independente do espírito, é amor próprio, é orgulho, né? E isso aí leva as pessoas para a ruína espiritual. Sim. Então a liberdade é quando o Espírito Santo toma uma pessoa e essa pessoa vive concedendo os direitos de governo para o Espírito Santo com alegria. Amém. Porque ela agora não sofre mais por causa do externo. E a sua provisão é interna. Então, o que mais faz as pessoas sofrer é por causa do externo. Sim. Né? Amém. Mesmo na nossa alma, ela é considerada externa. Né? Se ela está sob sujeito à carne, ela vai sofrer. Então, eu vou sofrer por causa do marido, por causa do filho, por causa da avó, por causa do tio. Eu vou sofrer por causa do dinheiro, que eu não pago as contas. Eu vou sofrer porque tem uma doença na família. Então, quando você tem um governo subjetivo do Espírito, isso acaba. Você não sofre mais. Você busca solução para os problemas e não sofre mais. Tá certo. Ministro, uma pergunta aqui dizendo assim, ó, ainda existe em nós um engano grande e que precisamos de libertação, de que o problema não está nas pessoas que nos incomodam, mas em nós mesmos, que não servimos a Deus no Espírito. Queria que o ministro nos esclarecesse mais sobre isso. Nós, quando estamos passando por problemas e obstáculos, a gente sempre enxerga o fator gerador do problema, outras pessoas. E acabamos não servindo ao Senhor, que temos aí N desculpas para não servir, né? Então, como libertar disso aí, ministro? Isso aí é um engano das trevas que crava, imprime na nossa mente de que sempre os problemas que nós temos é por causa dos outros. Isso é a síndrome de Eva. Sempre há um culpado pelo meu sofrimento, pela minha dor, pela minha perda, pela minha dificuldade. Sempre os outros são culpados. Porque isso dá uma certa... engana a pessoa e absolve ela de arrumar sua vida, né? Isso é uma conversa satânica por dentro, são princípios satânicos que são imprimidos na nossa mente e que
exatamente o que ele quer. Ele não quer que você examine você, ele quer que você ponha a culpa em alguém, porque aí o problema vai continuar sendo cada vez mais grave para você. Entende? Porque você não vai tratar do teu problema, e sim, tu vai acusar os outros. E aí tu peca 2 vezes. Verdade. Ministro, como manter a libertação, tendo em vista que ter liberdade precisa de responsabilidade? Sim, exatamente. Mas isso aí tudo é algo que o Espírito vai proporcionar para aqueles que entraram na vida, né, do Senhor, na corrente de vida, que estão governados pelo Senhor. Isso aí só acontece porque o Espírito Santo proporciona, né? Essa responsabilidade tem uma parcela que eu tenho que cumprir, que é a parcela humana. Eu tenho que contatar o Senhor todos os dias, por meio da palavra, por meio da oração, por meio dos cânticos, né? O Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias, inclusive eu estava aposentado de cantar, e o Senhor mandou eu voltar de novo. Mas sem remuneração, né? Sem remuneração. Porque ele disse para mim, olha, tu vai secar desse jeito, o Espírito não vai fluir, porque está escrito que todo ser que respira louve o Senhor, com cânticos, com palavras, com expressão, com testemunho. Estava faltando o item cantar na minha vida, porque eu tinha parado completamente. Então, o cantar também não é uma coisa formal, assim, que a gente vai num culto lá e tem que cuidar para não errar, para cantar afinado, não semitonar, essas coisas todas. Essas preocupações devem sair do nosso coração, porque não se trata de eu apresentar uma qualidade técnica para o Senhor, e sim eu preparar meu coração para receber a liberação do Espírito. Então a mensagem do cântico é que tem que trabalhar na minha vida, porque a mensagem do cântico vai soltando minha alma para receber esse fluir. Veja, eu dei um exemplo esses dias. Você vai fazer lá um churrasco, vai assar alguma coisa, aí você põe brasa e põe fogo nas brasas, e as brasas pega realmente, acende todas elas e dá um calor intenso. Aí tu vai e tapa a chaminé. O que tu fez? Tu cortou a corrente. Então não tem fogo. Vai apagar o fogo, porque não tem corrente de ar, né? O que o crente está fazendo? Exatamente isso. O crente tapou a corrente, que é a liberação do Espírito, e não tem o queimar, que é o avanço da salvação na sua vida. O Espírito tem que nos queimar todos os dias. Não é a palavra só dentro da minha cabeça. A palavra dentro da minha cabeça é para provocar a liberação e o queimar do Espírito, né? Então o crente tem que acertar isso com Deus. Então a oração, o canto, o instrumento, o jejum, porque conhecimento nós já temos, gente. O que falta é essas coisas que eu estou falando. Porque você já tem toda a base mental de conhecimento da verdade, dos princípios do reino. Agora o que está precisando é você deixar a corrente de oxigênio passar por você, que é o Espírito, para queimar o governo carnal da tua alma. E se não houver esse fluir de corrente de oxigênio, o fogo não acende, o Espírito Santo não queima. Nosso Deus não é um fogo consumidor? O último, Hebreus 12, o último versículo. Agora, se ele não flui por dentro de mim, não tem queimar em mim, nem tem obra nos outros. Porque a função do Espírito Santo é queimar. Amém? Amém. Jesus não disse, do vosso interior fluirão rios de água viva, mas está fluindo? Não está. A gente agora está só no conhecimento, mas o conhecimento é para liberar a corrente e queimar os elementos nocivos da minha alma. E aí beneficiar os outros aqui fora. Ministro, como proceder quando vemos que alguns irmãos
que vieram da vida da carne, que é pecado de mãos, né? E após estarem por um tempo na igreja, querem ir evangelizar. E vemos claramente que aquilo será uma cilada? Olha, depende da intenção, assim, da pessoa. Porque eu conheço muitas pessoas que têm pecados de mãos e que Deus usa para gerar alma, gerar filhos para Deus. Eu já vi isso. E na hora que eles estão fazendo, eles são fiéis e sinceros a Deus ali, mas eles são fracos. Porque o pecado de mãos é sempre uma fraqueza. Geralmente, né? Tem a malandragem também, mas geralmente é uma fraqueza que a pessoa tem e não consegue se segurar, entende? Então não é intencional o pecado e não é maligno assim intencionalmente. Mas Deus vai usar, porque os dons são dados em arrependimento, ainda que não sejamos perfeitos, e Deus vai usar. Se eu me disponho a pregar, Deus vai me usar. Com ou sem pecado, porque eu sou filho dele. Tá certo. Claro que eu tenho que me santificar, que eu tenho que crescer em vida, isso é um desafio que eu tenho aqui dentro. Mas eu não sou inútil para Deus quando estou aqui dentro, entende? Ministro, está escrito no livro, né, que a carne emite sinais e pensamentos de espíritos provenientes da árvore do bem e do mal, que é o PLA. Poderia esclarecer mais sobre isso? Isso constantemente acontece com todos nós, todos os dias. Você está lá, né, está cozinhando, você está lá fazendo as suas tarefas de dono de casa e fazendo as suas tarefas de sacerdote do lar. Você está lá estudando a Bíblia, de repente começa a vir pensamentos que não é do Senhor. Isso é comum. Vem lá crítica, julgamento interno, pensamentos de julgamento sobre pessoas, é muito comum isso, né? Sim. E aí o que a gente, nós que conhecemos os princípios de Deus, temos que nos livrar daquilo e pedir perdão a Deus, porque Deus não me colocou como juiz na sua casa. Deus está me colocando aqui como irmão para ajudar os outros a crescer e os outros também me ajudar. Não sei se a pergunta chegou, a resposta chegou no ponto. É isso aí mesmo. Amém. Ministro, uma pessoa, um exemplo, né? Uma pessoa que caía sempre na área do adultério e ganhou do Senhor sua libertação. Para onde vão os demônios que a aprisionavam? Vão para a carne, região inóspitas, ou saem dela? Não, vão para a carne, porque vão sair da influência da sua alma, né? Mas, ou pode ser retirado da sua carne e de Cristo levar para onde ele determina, né? Ou eles podem ficar cerrados na carne sem incomodar. Mas geralmente ficam cerrados na carne, né? Aí se a pessoa bobeou, ele volta. Né? Tá certo. Ministro, eu recebi uma pergunta assim, dizendo o seguinte: percebo que quanto mais uma pessoa se acha boa, mais dificuldade há de ser liberta, pois acha que não tem do que se libertar. Se hoje eu penso assim, que não preciso de libertação, o que fazer para alcançar a realidade de que necessitamos de libertação interior? Tem que meditar e jejuar. Porque todos nós precisamos diariamente disso. Ninguém pode dizer estou liberto. Ninguém pode afirmar isso na era da graça. Isso não existe, gente. É ilusão mental do coração das pessoas. Nós nunca estamos libertos porque nós carregamos o pecado na carne. Como é que eu vou dizer que eu estou liberto? Se basta um vacilo meu, ele entra na alma de novo. Então, eu estou sob o cuidado do Espírito, mas liberto da minha carne eu não estou. Agora, o dia que for o Senhor transfigurar ou ir para o pó o meu corpo, aí sim eu posso dizer, estou liberto da carne. É por isso que até o último dia, antes do Senhor resolver isso conosco, nós vamos ter pecados para confessar para Deus. Tem até aquele versículo que diz, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Porque sempre é um risco, né? Quem está em pé está indo muito bem sob o governo do Espírito, mas tem que cuidar para ver se não deixa o outro governar também daqui a pouco. É verdade.
Me lembro também aqui, ministro, daquela porção da Bíblia, lá na Antiga Aliança, do profeta mais velho e o profeta mais novo, que Deus disse para o profeta mais novo fazer um determinado serviço e não parar para se alimentar naquele lugar. E o profeta mais velho chegou lá e disse que não, que Deus tinha dito que ele poderia lá se alimentar com ele e tal. E aí o profeta mais novo, porque fez um serviço para Deus, achou que estava aprovado, né? E se esqueceu das determinações, voltou com o profeta velho e disse que um leão pegou e acabou matando ele, né? Uma história mais ou menos assim. Foi um julgamento divino porque ele transgrediu o mandamento de um profeta, que é a palavra de Deus, né? Pois é. Vai chegar um momento que Deus não foi rude no julgamento dele, né? Às vezes o fato da gente ser aprovado em um determinado serviço não denota que já estamos libertos, né? Tu quebrar um princípio por fraqueza é uma coisa, quebrar um princípio por rebelião é outra. Pois é. Tá certo. Foi um princípio da autoridade que ele quebrou, tipo Lúcifer quebrou lá no céu. Amém. Ministro, por que é tão difícil manter uma libertação? Por causa do fascínio, da força do bem e do mal que está na carne, e por causa do fascínio, as iguarias e as ofertas e os manjares desse mundo. Porque dentro da nossa carne está cheio de paixões. O nosso corpo é cheio de paixões. Então eu estou sempre vigiando para as paixões não prevalecerem, entrar na minha alma e fazer eu quebrar a lei de Deus. Porque geralmente quando a compulsão vem da alma, dos sentimentos e desejos, da cobiça da carne, quando ela bate dentro da minha alma, eu sinto necessidades, e isso é normal, sentir as necessidades. Agora, saciar as necessidades, quebrando os princípios de Deus, isso é o que é pecado. Então eu tenho que esperar Deus resolver os meus desejos e minhas necessidades emocionais e subjetivas pela palavra, na comunhão com a palavra e com o Espírito. E Deus faz. Por exemplo, na área sensual. Há um jovem lá, está cheio de paixão, cheio de cobiça, cheio de desejo. É normal aquilo. Aquilo não é pecado. É normal. Agora, passa a ser um problema para ele se ele vai fornicar. Aí deu problema. Aí então ele agora acabou quebrando os princípios de Deus. Ao passo que se ele orar para Deus trazer um companheiro, um cônjuge, está resolvido o problema. Aí Deus fez tudo dentro dos parâmetros da palavra. Não é assim? Verdade. Amém. Ministro, no Janela do Céu nós temos 4 ou 3 programas com 2 blocos com a participação do irmão, né, contando suas experiências. Eu creio que vai ser assim de grande utilidade, né, para aqueles que estão nos vendo no Facebook, também na FM, de saber assim uma experiência do irmão nessa área da libertação. Eu tenho várias assim experiências assim, né? Mas uma das coisas mais difíceis para mim foi me libertar do orgulho. Isso que não quer dizer que eu estou pronto, né? Mas a nível de colocar Deus em primeiro lugar no meu coração. Isso demorou uns 5 anos quase, né? Embora eu já tinha um temor do Senhor antes disso. Mas periodicamente eu queria, não era nada assim muito maligno o que eu queria governar a igreja no lugar de Cristo. Isso aí é grave. Então eu queria determinar todas as coisas na igreja, o plano de estratégia para gerar filhos, para cuidar dos filhos. Então eu não olhei para a Bíblia e comecei a desenvolver um plano pessoal para isso. E isso foi a coisa mais difícil para mim me libertar, foi desse orgulho, dessa arrogância de querer fazer as coisas segundo a capacidade humana e não a capacidade de Deus. E graças a Deus, Deus me quebrou bastante e foi com muita dor que eu me livrei disso. Tá certo. E tem que estar sempre vigiando para não voltar. Verdade.
Ministro, é 9 horas e 54 minutos, né? Eu sei que pela rádio web nós temos até 9h55, mas pela FM e pelo Facebook a gente consegue ficar um pouquinho mais até as 10 horas aí, né? Então eu queria fazer mais uma pergunta para o ministro aqui. Em Efésios 5, 27, o Senhor afirma que a sua igreja é sem mácula, ou seja, livre dos pecados. A consumação dessa purificação ocorrerá após o milênio, pois é lá que Deus exterminará o corpo do pecado no lago de fogo? Não, já começa aqui, né? Veja bem, a gente tem que entender o que é. Eu já sou santificado, você também. Mas somos santificados pecadores. Eu fui justificado perante Deus por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Eu preciso entender isso. Então, esse sacrifício de Cristo já me justificou perante Deus como santo, justo e eterno. Agora, o processo de realização da salvação da minha alma, né? Isso é uma coisa que está em processo e que Deus está fazendo, porque Ele primeiro me disse, agora tu é perfeito, e depois Ele disse, agora vamos te santificar para te ficar livre do pecado, que é a glorificação, ou a transfiguração, ou a morte natural da pessoa, né? Então, é só isso aí que tem que cuidar, e a gente tem que ter esse entendimento de que eu já estou justificado. Deus, quando me olha, já me olha glorificado. Eu que ainda estou em processo de chegar lá, mas isso depende de eu terminar meu tempo, né? Tá certo, para Deus isso já é uma realidade, o fato circunstancial é que não aconteceu ainda, né? Verdade. Deus. Ministro, a minha obediência em manter-me liberto pode influenciar as outras pessoas ao meu redor? Pode. Onde você está, você influencia negativamente ou positivamente as pessoas. Porque junto com a gente tem uma radiação, que às vezes sai 3, 4 metros do corpo, meio metro do corpo. Não sei explicar isso, mas eu sinto perfeitamente quando chego perto das pessoas e que eu entro naquele campo de radiação dela, eu sinto como ela está. Perfeitamente. Se eu sinto algo do espírito, eu sinto uma coisa boa. Se eu sinto assim, a pessoa lá, ódio e ira, ela está amargurada, né? Às vezes não preciso chegar nem perto, eu olho de longe uma pessoa e pelo semblante dela eu já vejo se ela está liberando Deus ou está liberando carne, né? Então nós somos influenciadores, mesmo sem dizer uma palavra. Tá certo. Ministro, então agora sim está na hora de nós encerrar o programa, né? Amém. Mas eu queria que o ministro aí deixasse as suas considerações finais, né? E esse assunto de libertação aí com certeza é um assunto que dá para trabalhar durante a semana toda aí regando e extrairmos aí princípios fantásticos aí, ministro. Fica à vontade. Nós estamos falando aí nos últimos dias aí bastante sobre exercitar o espírito, né? Isso é muito importante, porque o Espírito Santo já falou isso há muito tempo atrás aqui na igreja. E a gente parou assim de falar sobre esse tema, mas agora estamos trazendo de volta porque isso é fundamental para você entrar no Espírito agora e receber a bênção de Deus, né? Então, tu tem que olhar uma pessoa fazendo academia, exercício físico, né? Você fica olhando lá, aquilo parece uma coisa louca, porque a pessoa está lá fazendo um horror de movimento, não produz nada, né? Só dor. Só suor, cansaço, enfado. Mas o que ela quer? Ela quer ter uma condição física. Sim. Nosso espírito, nós temos na igreja que é uma academia espiritual, né? Nós precisamos exercitar o espírito, não só conhecer o espírito. Nós precisamos exercitar o espírito, fazer ele se mover. E isso se faz desta forma como Deus está trazendo agora, através de oração, de jejum, de cânticos, de testemunhos, né? De sair para trabalhar. A gente precisa exercitar o espírito. Amém? Tá certo, então. Ficamos por aqui, então, ministro. Muito obrigado e até a próxima oportunidade aí. Ok, Deus abençoe a todos.
9 horas e 59 minutos, né? O programa estamos encerrando aí. Realmente sempre um momento muito especial aí. A participação do ministro, né, Neuza e Júlia? Com certeza, né? A gente sempre fica muito feliz quando nós somos aí levados à palavra, né? E a palavra sempre mostra lugares escuros onde precisamos trazer a luz. Então, que Deus venha abençoar a todos nesse dia, que seja um dia repleto de bênçãos do Senhor e que o Senhor sempre esteja aí nos acompanhando. É verdade, gente. As palavras finais ali do ministro dizendo que nós somos influenciadores, né? Temos um grande compromisso, porque no livro Libertação, aqui no prefácio, você já vê que não é só você receber uma libertação, é você levar essa libertação a outros também. Então, tem pessoas que elas se dobram segundo o nosso testemunho. Tem outras pessoas que aguardam eu manifestar uma natureza divina para elas virem, né, a corresponder, reagir de uma forma espiritual. Então, a gente é influenciador tanto numa questão quanto na outra. E a gente precisa estar com essa esfera ao nosso redor totalmente liberta para que as pessoas sejam abençoadas. Legal, hein? Muito obrigado pela participação de todos, né? Você que acompanhou o programa aí, que Deus venha abençoar ricamente a sua vida. E nós temos, assim, várias perguntas que não deu tempo aí de fazê-las, né, ao ministro, mas eu estarei aqui enviando aí para as próximas programações, né? Novas do Reino tem aí o quadro Perguntas e Respostas também, né? E durante a semana, com certeza, você vai acompanhando e vai receber a resposta das suas perguntas. Então, ficamos por aqui, que Deus abençoe e até terça-feira, né? Amanhã vai seguindo a programação aí, tá bom? Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316.
na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Bassi Restaurante. Uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta. Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. No Posto Antonieta você paga com AMI, pontua no Premia e ganha 10% do seu dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai no Posto Antonieta. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Posto Antonieta, Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Isso mesmo, agora no Posto Antonieta, pagando com AMI Digital você recebe de volta 10% do valor pago em cashback. Uma parceria Antonieta, BR Distribuidora e AMI Digital. Posto Antonieta, atendimento personalizado, qualidade Petrobras e preços ainda mais competitivos. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro, fone 3651-2754. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Programação que contagia. Primeiro lugar no seu coração. O ouvinte em primeiro lugar. Participe com a gente. Você conectado com a vida. A rádio do seu coração. Você ouviu o programa Vento Sul. Vento Sul.